Bom dia, sexto ano A, bom dia, sexto ano B. Hoje teremos leitura e interpretação de texto. Após a leitura, que a história é linda, quem leu aquela que falava da sopa da pedra com Pedro Malas Artes, essa agora é a história de João Grilo e dos três irmãos gigantes, tá? No final dessa história, vocês terão a interpretação. 1, 2, 3, 4, 5, tá ok? Vamos lá, na página 151, a história de João Grilo e dos três irmãos gigantes. Numa ação tão envolvente vai andar nosso João, personagem principal desta nossa narração. Teve um nome engraçado, vive sempre esfomeado, rodar mundo é a vocação. Como um dia caminhando, uma faca encontrou e guardou dentro do bolso, e uma ideia então brotou. Uma fava, tá? Uma faca não, uma fava. Uma ideia então brotou. Esta fava vou guardar, no futuro vou plantar, depois logo cochilou. Bem no meio do cochilo, passou alguns momentos, porque tinha no seu joelho uns pequenos ferimentos que atraíram alguns mosquitos, espantou todos sem gritos, que somados dão 500. Espantei mais de 500, hoje a sorte já chegou. Escreveu numa plaqueta, no pescoço pendurou. Escreveu assim: João Guerreiro Valentão, que a 500 espantou. Sabidinho, não? Andou a norte e ao sul, rodou vila e povoado, andou tanto, mas parou em um reino atordoado. Onde três irmãos gigantes são malvados, são tratantes, deixam tudo revirado. O rei disse aos ministros, que mais posso fazer? O ministro lhe falou, majestade, eu pude ver um valente forasteiro que nos diz o tempo inteiro que ele mata sem temer. Foram ver o João Grilo, que dormia na banqueta, mas o rei, vendo magrelo, suspirou e fez caretas. Ele mal consegue andar, mal preciso acreditar no que diz sua plaqueta. Meu ministro, esse é o homem? Com certeza, majestade. Mas, ministro, ele é magrelo, seu tamanho é a metade. Majestade é aparência, não comprova a experiência, nem a força de vontade. Então, meu caro ministro, acorde urgentemente, saia já dessa banqueta que o rei se faz presente. João Grilo se assustou, porém calmo ele falou, sou seu servo mais contente. Quero que define a farra dos gigantes da montanha. Como já matou 500, fará fácil essa façanha. Se vencer, ganha a princesa. Se perder, tenho certeza, sua morte será ganha. O João quis explicar, mas ninguém ouviu seus gritos, pois o rei não entendeu o sentido dos escritos. Ele nem pôde explicar que a 500 do placar eram só alguns mosquitos. Num segundo já vestiram no João uma armadura, com aquele peso todo, ficou cheio de tontura, mas falou muito tranquilo, chega, meu nome é João Grilo, não preciso de frescura. Vamos lá. Retirando a armadura, João disse, toca. Quero a roupa de um médico, um machado um machado e uma ricota, e uma roupa de pastor. O rei disse, eis um amor que provou ser patriota. João foi à montanha, sem receita e sem bula, carregando um machado, foi à casa do caçula. Era um bebê gigante, que gritou ao viajante, de você eu tenho gula. O caçula gigantinho era muito engraçado. Mal saía de suas fraldas, já estava revoltado, mas vou agora te engolir. Não vai dar para fugir, seu magrelo, seu coitado. Mas João ficou tão calmo, depois disse ao moço sem ter medo. Eu fabrico bons caixões, vim cortar seu arvoredo, que da tábua boa eu sei, é porque o nosso rei faleceu hoje bem cedo, mas olha, matou o rei. O caçula amansou, escutando atentamente, sua cara emburrada ficou logo diferente. Era o que ele mais queria, fazer sua estripulia, sem o rei ali presente. O caçula disse alegre, se me traz felicidades, é agora que os gigantes
farão mais atrocidades. Com a morte desse rei, nós fazemos toda a lei recheada de maldades. Muito esperto, disse o grilo, meu caçula tão querido, eu não sei quais as medidas do reizinho falecido. O caçula disse, eu sei, minha altura tem o rei, e o tamanho é parecido. O João logo mediu, o grandão caçula ali, fabricou um belo caixão, disse, é o mais lindo que vi. Meu caçula, que aqui está, para saber se servirá, por favor, entre aqui. E depois que ele entrou, começou a rir João, que trancou o garotinho ali dentro do caixão. Ficou bem preso o gigante, e os guardas, no instante, o levaram para a prisão. Eita! A mesma história de Malazartes, Pedro Malazartes, que tentou enganar a velhinha, dizendo que faria uma sopa de pedra. Eis aqui João Grilo, que tenta, abre aspas, tenta e consegue, com apenas suas palavras, dizer que vai naquele dia cortar o arvoredo onde mora o gigante para fazer daquele arvoredo um caixão para enterrar o rei, que é tudo mentira, o rei está vivíssimo, não é isso? Ele quer apenas fabricar o caixão para colocar o gigante dentro e trancar. Bom, minha gente, só aparece esse gigante, tá? Mas assim, na história, eu acredito que, como ele diz aqui, a história de gigante mais 3, dos 3 gigantes, então com certeza tem mais. Mas assim, apenas para resumir, você entendeu? Texto parecidíssimo com o de Pedro Malazartes, os dois tentam driblar e conseguem, tá ok? Na pergunta 1, você vai apenas colocar as respostas. Pergunta 1. Por que o rei e o ministro procuraram João Grilo para acabar com os gigantes e não procuraram outro herói? Aí você vai dizer, né? Porque o João Grilo, ele iria usar da esperteza dele, assim bem como Pedro Malazartes, tá certo? Professora, eu posso falar um pouquinho também bem como Pedro Malazartes? Bom, se você quiser sim, tá? Não tem problema nenhum, mas se você achar que deve apenas falar das travessuras de João Grilo, da esperteza da verdade, pode falar. Na pergunta 2, João dispensou a armadura. O que levou para capturar os gigantes? E aí? Você vai dizer, o que foi que ele levou? Deixou a armadura de lado, mas ele foi em busca do gigante. E o que ele levou para trazer esse gigante de volta? Certo? Ah, professora, eu não entendi não. Releia mais uma vez, você vai entender. Você é hiper, mega inteligente. Como João, na questão 3, tá? Como João conseguiu prender o gigante bebê? Fácil, né, gente? O que foi que ele fez? Qual o tipo de artimanha que ele usou? E o bebê gigante? E aí? Tá certo? Como foi que esse bebê gigante conseguiu sair? Não? Por quê? Então fale você. Na questão 4. Qual dos objetos ele utilizou para enganar o gigante bebê? Então, ele pediu isso, mas coisas ele dispensou. Mas ele consegue ir até lá. Ele consegue derrotar o gigante bebê. Como ele conseguiu derrotar esse gigante bebê? Tá bom? Você também vai me dizer. E na questão 5, quais são as semelhanças entre João Grilo? Olha, quais são as semelhanças entre João Grilo e Pedro Malazartes? A gente já viu aí que os dois são mentirosos, bons de conversa, bons enganadores. O que é que Pedro Malazartes faz? Ele engana quem? O que é que João Grilo faz? Ele consegue também enganar quem? Nesse caso aí, ele ganhou a princesa, o João Grilo. Vê só, gente. Então, as 5 questões vocês irão responder, certo? Eu queria também que vocês tentassem responder a questão 6, a questão 7 e a questão 8, que são minhas. Na questão 6, você vai me dizer quais os personagens. Tá certo? Quais são os personagens? Ou seja, além de João Grilo, quem mais aparece? Na questão 7. O que você acha aí? Onde foi que essa história foi desenrolada? Ou seja, eu quero saber, não o tempo, mas eu quero saber o local. Onde se passou a história, ou esta história, ok? E onde se passou essa história? Tá? Questão 3, onde se passou essa história? E para encerrar,
você vai me dizer se João Grilo e você vai colocar os personagens, eu quero saber o tempo. Esse tempo que o autor deixa aí no livro é um tempo cronológico ou é um tempo psicológico? Para ser cronológico, ele vai dizer um certo dia, uma certa vez, um certo ano, tá certo? Esse é cronológico, marcado pelo relógio. Se for psicológico, ele não vai dizer, ele vai dizer, era uma vez, como ele diz aqui, ó, andou de norte a sul, não tem data nenhuma, tá certo? Se não tem data nenhuma, é cronológico, marcado pelo relógio, ou é psicológico? Então, qual tempo? Qual o tempo marcado no texto? Lembrete, cronológico, cronologia ou psicológico? O autor não diz, tá certo? Respondam essas questões apenas no caderno. Por hoje é só. Tenha um bom dia.